Vamos louvar ao Senhor, aquele que é único, digno de toda honra, de toda glória, de toda a nossa adoração. Louve conosco, adore. Ao único que é digno de receber Graça e paz aos amados irmãos e amigos. Eu quero falar hoje sobre o sepultamento de Jesus, sobre a morte de Jesus Cristo. Jesus é o único que pode transformar tristeza em alegria. Eu quero desejar a você, nesse dia, um sábado abençoado na presença do Senhor Jesus. Quero fazer com os irmãos a leitura da palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 23, versículo de 50 a 56. Se você puder, tiver uma Bíblia próxima de você, abra sua Bíblia e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Certo homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, era bom e justo. Ele não havia concordado com o plano e com os atos dos outros e esperava o reino de Deus. Então, indo até Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Tirando-o da cruz, envolveu-o com um pano de linho e o colocou em um sepulcro escavado na rocha, onde ninguém havia sido posto. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. E as mulheres que vieram com ele da Galileia, seguindo José, viram o sepulcro e com o corpo havia sido colocado ali. Elas voltaram e prepararam essências aromáticas e perfumes, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Essa é a palavra de Deus, amém, irmãos?
Estamos diante de um texto maravilhoso, de um texto rico e ao mesmo tempo de um texto triste, em que nos fala sobre a morte do Mestre, sobre a morte de Jesus. Sábado de Aleluia ou Sábado Santo é o dia em que lembramos do tempo em que Jesus permaneceu morto, depois de ter sido crucificado. Essa data é comemorada por muitos cristãos no dia antes da Páscoa, que é a celebração da ressurreição de Jesus. O nome Sábado de Aleluia vem da tradição da Igreja Católica de não dizer Aleluia na missa durante a Quaresma. No fim do sábado, Aleluia, finalmente se diz Aleluia para anunciar o início da Páscoa. Hoje também, algumas pessoas ainda têm essa tradição de falar Sábado de Aleluia, mas a grande verdade é que Aleluia mesmo foi num domingo, porque no sábado foi o dia de muita tristeza, principalmente para os discípulos. O sábado de Aleluia foi um dia de grande tristeza para todos os discípulos. Um dia anterior, na sexta-feira, Jesus tinha sido condenado e morto em uma cruz. Jesus tinha sido avisado que isso precisava acontecer, mas eles não tinham compreendido e ainda não sabiam o fim da história. Sua esperança tinha sido destruída. Quando Jesus foi preso, todos os discípulos tinham dispersados. Cada um foi para um lado, cada um foi para um canto. Eu fico imaginando a tristeza dos discípulos quando viram que o grande Salvador, que o grande amigo, que o grande Mestre havia morrido, havia falecido. E eles não conheciam o outro lado da história. Eles só sabiam que Jesus havia sido morto e sepultado. Eles estavam tristes, destroçados e humilhados. Tudo parecia perdido. Eu posso imaginar os discípulos, cada um pensando algo diferente e pensando como seria toda aquela situação, já que Jesus havia morrido, havia falecido. Jesus tinha sido sepultado às pressas, ao fim do dia da sexta-feira, porque no sábado era um dia de descanso para os judeus. Nesse dia, não deveria fazer nenhum trabalho. Por isso, os discípulos ficaram em casa nesse dia. Mesmo assim, os sacerdotes do templo enviaram um destacamento de guardas para vigiar o túmulo e impedir que os discípulos roubassem o corpo. Esse sábado foi um dia de silêncio e de espera. Parecia não haver solução. Eu tenho certeza que talvez você tenha passado sábados na sua vida assim, em que parece que não há solução. Eu tenho certeza que você tem vivido dias que às vezes parece que não há solução. Mas quando você tem um encontro com Deus, quando você encontra Jesus, você vai entender a ressurreição de Jesus. Ninguém poderia ter sobrevivido à crucificação. Junto com a perda de tanto sangue, Jesus esteve naquele sábado realmente morto. Mas Jesus venceu a morte. Seu sacrifício na cruz foi perfeito e quebrou o poder da morte, trazendo salvação a todos que creem nele. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, fala sobre isso. Assim como Jesus morreu, mas depois ressuscitou, quem crê nele também morrerá, mas tem a promessa da ressurreição para a vida eterna. A morte não é o fim. A morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus, assim como não foi o fim também para Jesus, porque ele ressuscitou. Mas os discípulos não sabiam ainda que ele havia ressuscitado. Nós estamos falando do sábado da sua morte, o sábado de tristeza, o sábado em que as pessoas ficaram realmente perdidas, os discípulos ficaram perdidos, sem entender, porque não sabiam o resto da história. Talvez eu e você entendemos melhor o que esteja acontecendo hoje, porque nós sabemos o resto da história. Assim como Jesus morreu, mas depois ressuscitou, quem crê nele também morrerá, mas tem a promessa da ressurreição para a vida eterna, como falei há pouco. Lá no livro 1 aos Coríntios,
capítulo 15, versículos 55 e 57, a palavra de Deus diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Talvez assim como os discípulos, você esteja vivendo um sábado de tristeza, dias de tristeza na sua vida. Talvez você esteja pensando, com essa nova situação do país, o que você irá fazer da sua vida? Encontramos tanta gente perdidas nesses dias. Os discípulos, nesse sábado, não viveram o que você está vivendo hoje, mas viveram um dia terrível, dia em que perderam o seu mestre, o grande mestre, o Salvador, o seu ponto de apoio, o seu chão. E como é triste quando perdemos o nosso chão, como é difícil quando perdemos o chão, quando olhamos em volta e parece que não há solução. A princípio, ficaram desnorteados, não sabiam muito bem o que estava ocorrendo naquele momento. Quando estamos em desespero, não conseguimos enxergar solução para nada. Os discípulos estavam assim, não enxergavam solução para nada, sentiam-se perdidos, como falei há pouco. Naquele momento, suas esperanças foram embora, tudo perdeu sentido, perderam o mestre, o seu Senhor, o seu Salvador, o ponto de apoio. Talvez você esteja vivendo dias assim, mas eu te digo, um dia também já me senti assim, sem chão, sem ponto de apoio, sem solução para os meus problemas, sem solução para a minha vida, até que um dia conheci a Jesus. Jesus entrou na minha vida e fez toda a diferença na minha vida, e tenho certeza que fará diferença na sua vida também. Basta que você entregue a sua vida a Jesus nesse momento, basta que você confie no Senhor nesse momento, e com certeza Deus irá fazer maravilhas na sua vida. Você está disposto a entregar a sua vida a Jesus? Você está disposto a crer em Jesus como o único, suficiente Salvador de sua vida? Você está disposto a entregar os seus problemas nas mãos de Jesus? Porque Ele pode resolver os seus problemas. Mas eu quero dizer para você, o único que você deve confiar é em Jesus. A palavra de Deus vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, outros na tecnologia, mas nós devemos confiar em Jesus. Jesus é o único que pode fazer alguma coisa por mim e alguma coisa por você. Eu quero pedir a você nesse sábado, entrega a sua vida a Jesus, lembrando da morte de Jesus e lembrando que no domingo seguinte Ele ressuscita. Ele pode cuidar de você, Ele pode cuidar da sua vida. Entrega a sua vida a Jesus. O túmulo está vazio. Jesus não está mais no túmulo, e nós vamos ver isso no domingo. E eu quero pedir a você nesse momento, feche os seus olhos, vamos conversar com Deus. Nesse momento, o Senhor está te ouvindo. Oremos. Pai de amor, na Tua presença, nos entregamos nessa hora as nossas vidas, e eu quero te pedir um muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor Deus, por cada ouvinte nesse momento, por cada irmão, por cada amigo que sintonizou, Senhor Deus, nesse momento. Eu quero te pedir que o Senhor possa trazer alegria aos corações, Senhor Deus, aqueles corações que se encontram tristes, que o Senhor possa trazer ânimo, alegria, Senhor Deus, e que eles possam confiar no Senhor, Pai. Eu quero te pedir que eles não possam vir a temer, Senhor Deus, essa nova doença que está aí, essa gripe, Senhor Deus, a Covid-19, mas que eles possam confiar no Senhor. Fica conosco, Senhor. Abençoe as nossas vidas. É tudo que lhe pedimos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Graça e paz. Em nome de Jesus. Rei dos reis consagro
gratos louvores transbordam.